Demorou, mas saiu. Esse vídeo eu vou fazer a análise da AXS, a criptomoeda pertencente ao ecossistema da Axie Infinity, uma criptomoeda relacionada ao mundo games, ao mundo play to earn. Mas antes, vocês sabem que eu sempre faço análise do Bitcoin e também passo um giro de notícias do mercado de criptomoedas. Afinal, se acontecer alguma coisa com a macroeconomia, ela vai influenciar, sim, negativamente ou positivamente o mercado cripto. Me chamo Vanessa Oliveira, sou especialista em criptomoedas e CEO da 01 Cripto. Vou começar com a primeira notícia aqui relacionada à China, tá? No último vídeo que eu fiz com vocês, eu falei sobre o índice Hang Seng, que ele tinha acumulado uma perda significativa, chegando às mínimas lá de 2005, fazendo com que esse índice se desvalorizasse bastante. No total, esse índice desvalorizou em torno de 40%. Foi muita coisa. E o meu comentário naquele vídeo foi que as pessoas, os chineses, poderiam se interessar mais em Bitcoin, porque a economia chinesa não estava interessante naquele momento. E tendo em vista nisso, eu peguei uma notícia, duas na verdade, muito interessantes, falando sobre a criptomoeda prospera na China contra todas as probabilidades. E essa notícia do dia 1º de fevereiro de 2024. De acordo com o relatório, 33% dos investidores chineses detêm um grande número de stablecoins, ficando atrás apenas de 58% do Vietnã, indicando um maior número de apetite ao risco. Galera, isso daqui também é um marco no mercado cripto, já que a China ela tem uma postura de proibição com relação às criptomoedas. Então a gente está dando a volta na folha praticamente. Bom, isso aqui é uma coisa pra gente ficar de olho, tá? Só que a mais importante, a notícia mais importante é essa daqui, tá? Gestora chinesa com 222 bilhões de dólares em ativos quer lançar um ETF de Bitcoin. E o mais interessante é que a empresa ela é uma das maiores gestoras de ativos da China e ela está se preparando para lançar um fundo negociado em bolsa, um ETF, de Bitcoin em Hong Kong. Um país, a China, um país onde é proibido negociar criptoativos e ainda assim eles têm essa mobilidade de tentar abrir uma brecha aí na economia ou nas leis e tentar negociar cripto. Galera, isso daqui prova cada vez mais que quando uma economia está em risco, as pessoas fogem cada vez mais para criptomoedas. Vocês percebem que toda vez que tem uma crise, uma catástrofe mundial, seja natural ou induzida, as pessoas têm a tendência de correr para criptoativos. E também pode acontecer quando a economia é ameaçada, ou seja, os índices têm péssimo desempenho, as pessoas não querem investir na economia tradicional e correm para ativos que têm uma volatilidade mais positiva para o investidor. Mas enfim, comprovou o que eu estava correta na última live que eu fiz aqui com vocês, o vídeo falando sobre esse fundo, esse índice chinês, que é o Hang Seng, e agora a galera está começando a se movimentar para cripto, tá? Vamos mudar um pouco de assunto agora. Deixa o like, galera. Quase que eu esqueço. Deixa o like. Vamos falar um pouco agora sobre o Fed, essa reunião que nós tivemos nessa última quarta-feira, falando sobre o Fed, que ele manteve as taxas de juros na faixa de 5,25 a 5,50 e diz esperar maior confiança para iniciar os cortes. Isso aqui do Fed é muito positivo para os mercados de renda variável, ou seja, Bitcoin está no meio. O S&P 500, que é o índice norte-americano, também respondeu muito bem. A Nasdaq também está muito boa, e, se eu não me engano a Dow Jones também está interessante, e o Bitcoin, consequentemente, também conseguiu segurar aí na faixa dos 43 mil dólares, 44, aproximadamente. Vamos fazer uma análise dele daqui a pouco, tá? Coloca nos comentários, galera, qual que é a sua perspectiva também para 2024. Bora agitar essa comunidade, porque faz tempo que eu não falo com vocês, eu quero ver comentários aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá! E aí é interessante também, que a confiança também, a taxa básica aqui de juros dos Estados Unidos, vocês conseguem ver que houve um aumento muito alto, desde 2022 até 2024, nós estamos estacionados nos 5 pontos. Outra coisa importantíssima para a gente falar, além do Fed, que é um assunto super importante, que oscila também o mercado, é importante a gente também falar do halving, porque o halving vai acontecer em abril, dependendo da contagem de blocos, mas vai ser mais ou menos aí em abril. E é um evento histórico, e eu também vi uma notícia que os mineradores estavam realizando lucro. Vou deixar aqui
para vocês darem uma olhada na notícia, tá? Isso indica realização de lucro, eles estão pagando também todo o custo envolvido para melhorar os equipamentos de mineração, já que a cada 4 anos é cortado pela metade a recompensa dos mineradores. Então, eles precisam de equipamentos mais potentes para resolver os cálculos super complexos relacionados ao processo de mineração, galera. Então, assim, pode ser que tenha, sim, uma oscilação talvez não tão positiva do Bitcoin até o halving, mas que é uma coisa que nós vamos precisar esperar para ver o que vai acontecer, beleza? Dito isso, vou fazer uma análise gráfica aqui do Bitcoin para a gente ver o que pode esperar aqui para as próximas semanas, beleza? Bora lá! Seguinte, galera, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está a 43 mil dólares. A gente percebe que o gráfico está extremamente esticado. Faz muito tempo que o Bitcoin não observa fundos mais descendentes, né? Tentando encontrar aqui pelo menos um suporte para ter um equilíbrio de preço. Então ele está muito esticado, o gráfico semanal demonstra isso. O que nós tivemos essa semana que influenciou positivamente o Bitcoin foi a BlackRock e também o Fed, tá? Que pode ter induzido aí algumas compras no ativo. A BlackRock com certeza, o Fed a gente tem algumas dúvidas. Mas enfim, gráfico semanal está resistindo muito bem, apesar de toda essa questão aí de alta que a gente teve no ativo, ele permanece lateralizado desde dezembro de 2023. E olhando umas tendências futuras do Bitcoin, olhando o gráfico semanal, ele está resistindo muito bem a esses momentos de sobrecompra que ele está presenciando aqui agora, podendo ainda esperar um pouco mais aqui nessa zona de lateralização entre os 40 mil dólares e os 44 mil dólares, tá? Gráfico mensal que tá me deixando um pouco preocupada, que a questão do preço médio ponderado pelo volume, que diminuiu um pouco, a gente está presenciando aqui algumas vendas no ativo, mas que não significa que o Bitcoin ele vai ter, por exemplo, uma grande onda de vendas, fazendo com que ele volte, por exemplo, os 15 mil dólares. Eu não acredito nisso, tá, galera? Mas eu acredito sim numa correção nesse ativo. Só que assim, galera, a gente tem que pensar também que tem tantos fatores positivos para o Bitcoin nesse momento que vamos com calma, não vai shortar esse ativo. O volume do Bitcoin está extremamente interessante, tem muita força compradora nesse ativo no gráfico mensal, tá? E isso favorece o Bitcoin a tentar romper os 48 mil dólares, tá? Mas eu não acredito que isso vai acontecer da noite pro dia, galera, vai demorar um pouquinho, só que tem tantos fatores positivos pra gente observar, que é o halving, a BlackRock, a questão dos ETFs, que essa narrativa está começando só agora. Também tem os ETFs de Ethereum, que apesar de não ter influência direta no Bitcoin, isso favorece o mercado cripto como um todo, e talvez o Bitcoin possa sim responder positivamente através desses movimentos, tá? Então assim, agora o que esperar para o Bitcoin no longo prazo? Eu imagino que ele vai continuar um pouco essa lateralização, batendo entre os 40 mil e os 44 mil. É legal para quando chegar nos 40 diminuir o seu preço médio, tá? Principalmente você que comprou Bitcoin nos 48 mil dólares aí e não conseguiu pegar faixas de preço menores. O interessante é você tentar essa oscilação e fazer preço médio, né? DCA, para você conseguir um valor menor aí no seu portfólio, tá? Mas galera, a longo prazo aí eu acredito que o Bitcoin vai performar muito positivamente. Historicamente nesse ativo, quando a gente olha os outros halvings, eu vi algumas métricas dizendo inclusive que o Bitcoin ele tem a tendência de ter um movimento altista depois de uns 18 meses após o halving, tá? Então assim, a gente tá no começo, galera. Eu imagino que a gente tá só no começo da valorização do Bitcoin. Esse é o momento de se alocar, é o momento de você ter capital e investir de uma forma inteligente no mercado cripto. Beleza? Deu para pegar aqui a análise do Bitcoin? Agora vamos para a tão querida AXS, Axie Infinity, que ganhou a votação no grupo do Telegram. Então, novamente, se você não tá lá, ó, link aqui embaixo nos comentários, galera, clica aqui, já entra na comunidade para você ficar antenado aí nas próximas análises do canal, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, gráfico mensal da AXS não tá nada interessante, gente.
de verdade. A Axie Infinity, a AXS, né, ela subiu muito aqui desde 2020, alcançando o seu pico aqui em 2021 e desde então ela só vem corrigindo, tá? Para a gente observar principalmente aqui uma recuperação nessa criptomoeda, pelo menos ela tem que ficar acima dos 14 dólares, tá? Pelo menos, para a gente começar a ver um cenário mais positivo para a AXS. O gráfico mensal, ele não tá tão positivo assim. A Axie Infinity, ela precisa ficar acima ainda, ó. A gente tá vendo que o cruzamento das médias tá bem feio aqui ainda, ó, como vocês podem ver. Tá muito longe de ter um cruzamento das médias e para isso a AXS precisa ficar acima pelo menos dos 14 dólares aí aproximadamente para ter um viés positivo nessa cripto. Gráfico semanal dela também não tá interessante, galera. Eu, Vanessa, esperaria um pouco para comprar a AXS, tá? Porque agora ela tá mostrando um viés de queda. A gente pode ver, pessoal, que aqui embaixo ela conseguiu sair de uma tendência, ó, de um canal de baixa bem feio aqui, ó, nessa região. Conseguiu se estabilizar, fez um topo aqui em cima, mas não foi o suficiente para ela conseguir romper. Você sabe de alguma atualização sobre a Axie Infinity? Coloca aqui nos comentários, porque nesses últimos dias eu não vi nada relacionado a esse projeto. Mas qualquer coisa coloca aqui, que aí a gente, no próximo vídeo, a gente pega essa notícia e comenta também, tá bom? Mas enfim, aqui a gente tá vendo, né, um cenário que não tá interessante para a Axie Infinity. Bastante correção, ela teve uma rejeição aqui nos 9,43, né, na resistência dela, não conseguiu romper, caiu novamente, enquanto outras criptomoedas estão acompanhando a alta do Bitcoin. Eu tô vendo que a Axie Infinity ela tá, sabe, parecendo que colocou a primeira e não tá conseguindo ir pra segunda, então não tá legal, tá? Quem tem essa criptomoeda, eu imagino que deve estar segurando há muito tempo. Se você tem ela, gente, não tem muito o que fazer. Eu acho que é melhor segurar, esperar esse halving aí chegando, o boom das altcoins, que talvez a Axie Infinity possa se recuperar, tá? Outra coisa, tem análise minha aqui no canal, antiga da AXS, que eu falei coisas muito parecidas que eu tô falando agora. Isso foi em 2023, foi no início de 2023, então faz um tempo já que eu tô vendo a Axie Infinity afundando, sabe? E a impressão que eu tenho é que tem criptomoedas que não vão conseguir se recuperar no próximo halving. Eu posso estar errada, tá, galera? Eu posso estar errada, daqui a 18 meses a AXS pode estourar, mas ao meu ver, ela não tá tendo força de capital suficiente para segurar essas altas, sabe? Tem muita venda porque tem muita gente posicionada que não conseguiu realizar lucro ainda. Isso não é bom para a criptomoeda, porque ela não sobe, simplesmente isso. Sobe um pouquinho, todo mundo realiza lucro e vai embora, tá? Então, essa a minha preocupação. Gráfico diário, também a mesma coisa, galera. A gente teve um pico aqui, ó, formou grandes correções e permanece com a mesma tendência. Então, se eu fosse dar um resumo da Axie Infinity aqui para vocês, galera, falando somente de análise gráfica, porque eu não encontrei nenhuma novidade sobre o projeto, eu vejo que é uma criptomoeda que tem muita volatilidade. A questão do gráfico dela indica mais correções e mesmo se ela conseguir se recuperar, tem muito valor ainda pela frente, que ela vai passar por fortes vendas por conta da realização de lucro de investidores que não conseguiram sair dessa cripto ainda. Se eu falar somente de cripto, de projeto da Axie Infinity, eu acho que ela é interessante, mas que não está tendo força compradora e isso é um fator negativo, tá? Vamos ficar de olho, porque ao meu ver é uma criptomoeda que tem futuro, mas que precisa ajustar algumas questões aí do projeto ainda. Eu acho que eu resumi muito bem aqui a questão da Axie Infinity, o que tá rolando. Bitcoin também, a mesma coisa. Tem um ecossistema que eu tô de olho, que é o ecossistema Júpiter, tá? Eu quero fazer um vídeo sobre ele, inclusive. Tem uma galera que tá comentando que eu tô achando interessante. Vou fazer um review sobre o projeto. Comenta aqui se você já conhece esse ecossistema Júpiter, que eu tô de olho também. E no mais é isso, galera. Agradeço demais quem assistiu esse vídeo. Deixa like, viu, pessoal? Deixa o like, que eu tô vendo vocês assistindo não deixando o like aqui no vídeo. E isso ajuda muito a 01 Cripto aqui, principalmente para algumas novidades que eu tô preparando para vocês, tá? Então, deixa o like, se inscreve se você é novo. Muito obrigada. Até logo e tchau, tchau.